no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. Alívio temporário no bolso de milhares de fortalezenses. O desembargador Durval Aires Filho decidiu suspender a taxa do lixo em Fortaleza, que foi instituída por meio de uma lei aprovada pela Câmara Municipal. Quem chega agora com mais informações é o repórter Carlos Alberto. Mais um capítulo da novela sobre a taxa do lixo em Fortaleza. O desembargador Durval Aires Filho decidiu nesta segunda-feira, a pedido do Ministério Público do Ceará, suspender a cobrança da taxa instituída por meio de um projeto de lei do Executivo aprovado pela Câmara de Vereadores. A decisão é provisória, mas desde já os contribuintes ficam desobrigados de pagar a taxa. A Prefeitura e a Câmara Municipal foram notificados sobre a decisão judicial e terão 10 dias para dar informações quanto à constitucionalidade da lei. Segundo o magistrado, muitos contribuintes não pagaram ainda a taxa, outros pagaram ou estão na iminência de fazê-lo, o que o autoriza a dizer que estão esperando um pronunciamento judicial, que por várias razões de cidadania não pode nem deve ser negligenciada. Portanto, de acordo com Durval Aires Filho, há uma expectativa de provável dano caso a Justiça não se pronuncie nos prazos convencionados pelo regimento. Segundo ainda o desembargador, o próprio Supremo Tribunal Federal, STF, permite a cobrança de uma taxa do lixo, mas não nos moldes que a Prefeitura instituiu por meio da legislação. Isso porque a taxa desconsidera questões como utilização, quantidade de resíduos gerados ou tempo da coleta, sendo a cobrança calculada pela área do imóvel. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Uma polêmica, jornalista Beto Almeida, que nasceu no ano passado, quando a Prefeitura encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de lei instituindo a cobrança da taxa do lixo. De lá para cá, foram várias ações após a Câmara aprovar o projeto do Poder Executivo, uma verdadeira enxurrada de ações movidas por diferentes entidades, como, por exemplo, a FEComércio e também pelos partidos de oposição à administração do prefeito José Sarto. Com base na Constituição, com base em questões legais, a assessoria, a área jurídica da Prefeitura, continua reafirmando a legalidade da taxa do lixo. Agora temos essa nova decisão que, como disse o Carlos Alberto, é provisória. É a decisão de um desembargador, Durval Aires Filho, e essa é apenas mais uma etapa de uma queda de braço na justiça. De um lado ficam os contribuintes de Fortaleza na expectativa sobre o desdobramento dessa cobrança da taxa do lixo, enquanto a Prefeitura tem esse prazo de 10 dias com a Câmara Municipal para explicar as razões e apresentar argumentos sobre a legalidade e a constitucionalidade da lei. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, essa questão, Luciano, da taxa do lixo e toda essa novela que a gente tem acompanhado, na realidade, tem entendimentos de ambos os lados. É claro que a Procuradoria-Geral do município de Fortaleza insiste e diz que a taxa do lixo é constitucional. Inclusive está previsto na Constituição. Mas ainda, Luciano, aqui na região Nordeste, várias capitais já aplicaram e aplicam e tiveram aprovada a cobrança da taxa do lixo. O que se questiona aqui são alguns pontos, alguns itens que o próprio Procurador-Geral do município de Fortaleza, Fernando Oliveira, disse que são questionamentos que não batem, a começar inclusive pelas razões que foram argumentadas pela Procuradoria-Geral do Estado na última sexta-feira, a PGE, que foi que entrou com a argumentação para questionar exatamente essa cobrança que a PGE considera indevida da taxa do lixo. Perguntou-se, inclusive, na ocasião, na última sexta-feira, ao governador Eumano Freitas, se haveria aí nesse entendimento alguma, vamos dizer, interpretação política do fato, já que a gente sabe as divergências que existem hoje políticas entre governo e prefeitura. Eumano disse que não, que a questão é toda técnica. Por parte do município, há também esse entendimento que a discussão tem que ser técnica,
jurídica e principalmente se basear em fatos que são legais. E um dos questionamentos que são feitos, por exemplo, na cobrança da taxa do lixo, é que se baseia no tamanho do imóvel. O município diz que isso não há qualquer critério de ilegalidade em relação a isso. Há outros pontos que a Procuradoria-Geral do município também questiona. Informações que, segundo a própria Procuradoria, teriam sido enviadas para a Justiça aqui do Ceará até de forma equivocada, no entendimento, numa interpretação equivocada da lei que foi aprovada na Câmara Municipal de Fortaleza. Seja como for, é o seguinte, isso não deixa de ser ruim? Porque cria uma certa insegurança jurídica, mas uma coisa é certa, o município de Fortaleza, ele, assim como outros 20 e tantos municípios pelo Brasil, aprovaram essa taxa do lixo, porque inclusive existe hoje uma lei nacional, que é a Lei de Saneamento Básico, do Marco Zero de Saneamento, que obriga que as prefeituras criem a sua taxa do lixo. Grande ponto agora é saber até onde existem realmente pontos que são questionáveis e que o município pode rebater. Independente disso, uma parcela já foi paga, a outra já está aí para vencer. Então, quem pagou, se realmente vier a ser questionado e ficar batido o martelo de que a cobrança é inconstitucional, vai ter que devolver. Mas tem outro capítulo nessa história. A decisão do desembargador Durval Aires Filho representa também mais pressões dos contribuintes contra os vereadores que aprovaram a cobrança da taxa do lixo. A lista dos defensores, ou a lista dos defensores da cobrança, que pesa no bolso de milhares de moradores da cidade de Fortaleza, é puxada pelo presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim. Quem tem as informações agora é o repórter Sátrio Salles. A decisão do desembargador Durval Aires Filho de suspender a cobrança da taxa do lixo expõe mais uma vez os vereadores de Fortaleza, responsáveis pela instituição da medida considerada amarga no orçamento de milhares de proprietários de imóveis. A cobrança, que pesa no bolso dos contribuintes, foi implantada após ser aprovada com os votos dos vereadores Gabriel Rolim, Renan Colares, Wellington Saboia, Bruno Mesquita, Carlos Mesquita, Cláudia Gomes, Cônsul do Povo, Doutor Luciano Girão, Emanuel Acrísio, Ézio Feitosa, José Freire, Kátia Rodrigues, Lúcio Bruno, Marcelo Lemos, Pedro França, Professor Enilson, Raimundo Filho, Estélio Frota e Antônio Henrique, que hoje exerce mandato na Assembleia Legislativa. A lista dos vereadores é carregada no bolso e no celular de muitos eleitores, que não querem esquecê-los nas eleições de 2024. A cada debate ou questionamento sobre a taxa do lixo, os vereadores não escondem a saia justa e o mesmo constrangimento por jogarem no bolso do contribuinte mais uma cobrança em meio à pesada carga tributária que recai sobre empresas e pessoas jurídicas. Alguns dos vereadores gostariam de apagar da memória a lembrança sobre o voto a favor da taxa do lixo. Com isso, não é possível. O jeito é pagar a conta das pressões e protestos da população. O atual presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim, foi um dos articuladores para juntar os votos dos colegas vereadores para a aprovação da taxa do lixo. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Entre os vereadores que aprovaram a taxa do lixo, há certamente entre eles alguns que dizem: esse voto eu preciso esquecer. Mas certamente quem não irá esquecer são os eleitores de Fortaleza que se preparam para, em 2024, dar uma resposta. Claro, alguns ou muitos irão lembrar. Os vereadores continuam se explicando por quais razões aprovaram a taxa do lixo, que pesa no bolso dos contribuintes, que pesa no orçamento das empresas. É uma taxa a mais que se soma à já carregada, pesada carga tributária para os contribuintes de Fortaleza. Então, os vereadores estão aí. Para alguns, uma verdadeira saia justa. Outros, indiferentes a essas cobranças que aparecem pelas redes sociais ou que são feitas pelos eleitores, que se sentem desconfortáveis, descontentes e insatisfeitos com essa decisão dos vereadores em aprovarem a taxa do lixo.
taxa do lixo que vai continuar na pauta política, na polêmica, nesse cenário de polêmica, porque tem inicialmente essa decisão do desembargador Durval Aires Filho, mas é uma decisão provisória. A prefeitura terá 10 dias para explicar, para apresentar os argumentos que a levaram a instituir, com o endosso da Câmara Municipal, essa cobrança para os fortalezenses. E é uma polêmica que pode também parar em Brasília, chegar ao Supremo Tribunal Federal, ao STJ. É uma briga que está nessa fase inicial do ponto de vista jurídico, com a primeira decisão concreta de derrubada da taxa do lixo. Mas muitos fortalezenses já pagaram essa conta. Alguns decidiram parcelar justamente na expectativa de que alguma decisão da Justiça mudasse os rumos dessa cobrança.